Espaço Tapera das Artes apresenta Encontro Mestre e Aprendiz. Apoio Cultural Enel, Roca, Azul e Banco do Nordeste. Em nossos mais de 100 anos de história, na Roca aprendemos que os melhores companheiros de viagem são aqueles que sabem como chegar muito longe, estando ao seu lado a cada passo. Que somente perseguindo a excelência e acreditando em si mesmo é possível fazer parte de projetos extraordinários que superam fronteiras e deixam um legado universal. Porque amamos o que fazemos, mantemos a mesma energia do primeiro dia e continuamos cuidando de cada detalhe para seguir viajando ao seu lado. Olá! No nosso programa de hoje, um encontro com fôlego sonoro, onde a música faz eco ao som dos instrumentos de sopro. O trio de palhetas São Paulo Ensemble e o quinteto de metais da Universidade Federal da Bahia são os mestres do encontro com nossos jovens aprendizes. Abrindo o nosso programa, receberemos o trio de palhetas São Paulo Ensemble. Formado por Domingos Elias, clarinete, Rodrigo Nagamori, oboé e Marcos Foquim, fagote, o trio de palhetas São Paulo Ensemble surgiu no intuito de divulgar e valorizar o repertório escrito para esta formação. Quebrando as barreiras ilusórias que separam as diversas vertentes musicais, o grupo explora a versatilidade dos instrumentos na execução de obras escritas originalmente para outras formações e de gêneros e ritmos musicais diversificados. O Trio São Paulo Samba ficou muito contente e orgulhoso desse convite da Tapera das Artes, de trazer um pouco do nosso trabalho, mas também muito importante essa parte didática, esse contato com os alunos. Eu já tenho esse trabalho em São Paulo, trabalho com muitas crianças lá, então é um prazer muito grande trazer essa experiência, essa metodologia que eu já carrego por experiência e mostrar um pouco desse conhecimento aqui. Projetos como esse aqui da Tapera, aqui em Aquiraz, não é só o fato de dar uma ocupação para a criança, não é só a chance também de deles terem uma profissão, porque não é um curso profissionalizante, isso aqui é uma chance deles terem uma visão ampla do mundo, de saber do que eles são capazes de fazer. Para mim foi um grande aprendizado, né? Ficar esses dias aqui em Tapera, né? Eu vim para passar um pouco daquilo que eu sei, né? Um pouco não, eu digo tudo, né? Porque eu recebi gratuitamente esse dom da música, então eu passo gratuitamente também. E o retorno que a gente tem dos olhares das crianças, aquele olhinho brilhante, assim, um abraço que eles dão, isso não tem dinheiro que pague e não dá para mensurar com palavras. O Trio São Paulo, eles viam que os alunos tinham sede de aprendizagem, então era até engraçado o tratamento dele com os alunos. Parecia que eles já eram professores dos alunos há muito tempo. Os meus alunos, eles ficaram assim maravilhados porque a única referência que eles tinham
com um músico de um nível mais alto, somos nós os professores. E quando eles viram que existe gente que ultrapassa o conhecimento dos professores, eles ficaram maravilhados. Mostrando virtuosismo e versatilidade nas palhetas, com vocês, Trio São Paulo Ensemble. Mesmo nós temos uma formação erudita, mas cada um de nós aqui conhece e carrega também um potencial para explorar e tocar e interpretar a música brasileira, que tem toda uma escola diferente. Então a gente quis atrás disso e trazer essa música para o nosso repertório.
Eu sou de São Paulo e quando a gente vem para o Ceará, você vê uma diferença cultural muito grande. Aqui, por exemplo, tem as crianças tocando uma banda de pífanos, coisa que nós não temos lá, o timbre, a maneira, os acentos. Porque a música, ela tem um acento, é como se fosse uma língua. Então, quando você toca uma música tocada em lugares diferentes, ela vem diferente, ela vem com uma acentuação diferente. É como se fosse um dialeto, vamos dizer assim. Então, só isso já é uma troca fantástica. A questão do pife, que a gente utiliza aqui, ele é muito regional, ele tem aqui, tem no Crato, tem no Cariri, e ele é um instrumento manufaturado, você faz em casa. E é um instrumento onde não existe aquela ciência que a gente utiliza para poder criar um clarinete, criar um saxofone, onde existem medidas especiais, material especial. Um pife ele pode ser feito de bambu, ele pode ser feito de cano, ele pode ser feito de qualquer material. E foi isso que deixou o Domingos assim maravilhado, que como é que pode algo tão simples, algo tão pequeno, conter tanta qualidade musical. São os jovens aprendizes do projeto que integram a orquestra de pífaros do Instituto Sons da Vila, tocando um clássico da música regional nordestina, que mostram o som tão característico desse instrumento. Vocês são talentosíssimos e vocês têm que agradecer ao Papai do Céu todos os dias por vocês terem um projeto como esse, né? Mesmo que porventura lá na frente você não venha a ser um músico profissional, você aqui está aprendendo princípios e conhecimento. Então continue, perseverem, que vocês já são pessoas melhores por estarem aqui e vocês vão ser melhores ainda. E agora é o Tapera das Artes Ensemble, formado por professores do projeto Encontro Mestre e Aprendiz, que sobe ao palco com o trio de palhetas São Paulo Ensemble.
Depois deste encontro com os mestres do trio de palhetas São Paulo Ensemble, vamos para um rápido intervalo. E na volta, receberemos o Quinteto de Metais da Universidade Federal da Bahia. Até já! Nunca foram os aviões que fizeram a gente voar. Foi a sua alegria, sua tranquilidade, sua satisfação, seu conforto, seu sorriso. Vocês fizeram a gente voar. Azul, eleita a melhor companhia aérea do mundo, por vocês. Somos cada nordestino e não vamos parar. A gente vai em frente pro Nordeste acelerar. É o Banco do Nordeste mais sustentável, transparente e parceiro da região, aplicando mais de 125 bilhões na economia regional nos últimos 3 anos. Um recorde mesmo na fase mais desafiadora da história. Há 69 anos. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o encontro Mestre e Aprendiz, recebendo agora o Quinteto de Metais da Universidade Federal da Bahia. O Quinteto de Metais da Universidade Federal da Bahia reúne pérolas da produção intelectual brasileira, formado pelos professores doutores Heinz Webel, trompete, Joatan Nascimento, trompete, Lélio Alves, trombone, Celso Benedito, trompa e o mestre Renato Pinto, tuba. O grupo tem como proposta divulgar a música composta ou adaptada para esta formação, ampliando o cenário da música de câmara do Brasil através da criação de plateia e da qualificação de intérpretes. Foi muito gratificante para mim ver os meus alunos tocando com os professores do Quinteto de Metais. E quando o professor Joatan Nascimento veio para a Masterclass, foi excelente. Ele viu nos meus alunos o potencial que eles têm. No palco do Teatro Tapera das Artes, Quinteto de Metais da Universidade Federal da Bahia.
Com o acompanhamento do mestre Renato Pinto, na tuba, Joatan Nascimento e Jean Carlos, professor de metais da Tapera das Artes, somam seus trompetes e formam o duo Eco.
Agora são os alunos do projeto Encontro Mestre e Aprendiz que se apresentam. A importância que meus alunos viram nesse encontro mestre-aprendiz foi que a importância de estudar, aquele interesse de tirar o som, a interpretação, a coletividade, de tocar com outro músico, né? A importância de tocar com um grupo. Isso aí eles aprenderam e bem. Juntos no palco, o Quinteto de Metais da Universidade Federal da Bahia, seus convidados e nossos jovens aprendizes fazem ecoar o som dos metais, numa apresentação que passeia por diferentes gêneros musicais.
Termina aqui o nosso encontro mestre e aprendiz de hoje. Eu te convido para um próximo encontro na semana que vem. Até lá!